Olha só, vamos direto ao que interessa. Existe um debate no Supremo Tribunal Federal sobre o imposto de 2% num serviço que praticamente todo mundo usa, todo dia. A questão parece simples: o que é luxo e o que é necessidade? Mas acredite, a resposta pode afetar a vida de milhões de pessoas. Então, para começar, uma pergunta direta. Hoje em dia, ter celular e internet é um luxo? Tenta imaginar um dia de trabalho ou de estudo, ou mesmo só para relaxar, sem conexão. Complicado, né? Pois é, isso não é só uma reflexão. É o centro de uma grande batalha judicial que a gente vai entender melhor agora. E tudo gira em torno desse número, mais 2%. Pode não parecer muita coisa, mas quando a gente pensa que esse adicional é aplicado em milhões e milhões de contas, a história muda de figura. E é esse pequeno percentual que força uma discussão gigante. Afinal, o que é supérfluo e o que é de verdade essencial. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Estamos falando de um imposto a mais, um adicional, sobre os serviços de comunicação lá no estado da Paraíba. E o caso ficou tão sério que foi parar na mesa do Supremo Tribunal Federal. O ponto central do caso é exatamente este: uma adicional de 2% em cima do ICMS, que é aquele imposto estadual que a gente já conhece. Na prática, o que isso significa? Um imposto extra em todas as contas de telefone e de internet lá no estado. Agora, por que um estado faria um imposto desse? A justificativa deles se baseia numa ideia bem específica, a de que os serviços de comunicação são supérfluos. Vamos entender esse argumento. A defesa do estado da Paraíba se apoia numa causa nobre. Todo o dinheiro arrecadado com esse imposto vai direto para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, o argumento é que ele tem uma finalidade social muito importante. E aqui está o pulo do gato na defesa do Estado. A Constituição até permite esse tipo de taxa extra, mas com uma condição bem clara: só para bens e serviços considerados supérfluos. Entende a lógica? Ao taxar a comunicação dessa forma, o Estado está, por definição, classificando o serviço como um luxo, algo não essencial. E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, a gente tem o supérfluo, algo que não é indispensável e que, por isso, pode ter um imposto maior para financiar programas sociais. Faz sentido. Do outro lado, o essencial, um serviço fundamental como a energia elétrica que, pela lógica, deveria ter impostos mais baixos, não mais altos. A briga jurídica inteira, no fim das contas, é para decidir em qual dessas duas colunas a comunicação se encaixa hoje. Mas é claro que essa história tem um outro lado. As empresas de telecomunicações não ficaram caladas e apresentaram um contra-argumento bem forte, dizendo que essa classificação está, digamos, completamente ultrapassada. Então, o que aconteceu foi que associações do setor, como a ACEL e a Abrafix, levaram um caso ao STF com um argumento bem direto. Essa ideia de que comunicação é luxo ficou parada no tempo. Hoje é um serviço tão essencial quanto água ou luz. E a base legal para esse argumento é o princípio da seletividade do ICMS, que está lá na Constituição. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. As alíquotas de imposto devem ser diferentes dependendo da importância do produto ou serviço. Ou seja, quanto mais essencial, menor o imposto. E essa não é uma ideia que surgiu do nada, viu? O argumento se apoia numa decisão anterior do próprio Supremo, o chamado Tema 745, em que os ministros já tinham questionado essa lógica de cobrar impostos mais altos justamente em serviços essenciais como energia elétrica e telecomunicações. Ou seja, já existia um precedente bem claro. Então o cenário está montado. De um lado, um Estado usando a arrecadação para uma causa social. Do outro, uma indústria defendendo a essencialidade do seu serviço. Como foi que o Supremo Tribunal Federal resolveu esse impasse? E é aqui que a história fica realmente interessante. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, não deu um voto simples de sim ou não. Foi um voto muito mais detalhado que leva em conta a passagem do tempo e que muda completamente o cenário. Essa linha do tempo é a chave para entender tudo. Vamos lá por partes. Em 2004, quando o imposto foi criado, o ministro Toffoli entendeu que, para aquela época, ele era válido. Naquele tempo, a comunicação talvez ainda não fosse tão central na vida das pessoas. Mas o jogo virou em 2022. Por quê? Porque uma nova lei federal foi aprovada e ela reconheceu de vez que os serviços de comunicação são essenciais em todo o Brasil. Por isso, a decisão do ministro foi: o imposto se tornou inconstitucional, mas só a partir de 2022. Uma solução que olha para o passado de uma forma e para o presente de outra. Ok, então um caso específico lá da Paraíba foi decidido. Mas por que isso importa para todo o resto do país?
Acredite, as implicações são bem maiores do que parecem. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, a definição legal de um serviço essencial não é algo fixo e está sempre evoluindo com a tecnologia. Segundo, existe uma tensão clara entre a necessidade de financiar programas sociais e o peso de taxar itens básicos da vida moderna. Terceiro, as leis precisam se adaptar constantemente à realidade social e tecnológica. E, por fim, essa decisão pode sim influenciar disputas parecidas em outros estados, impactando não só o bolso de milhões de pessoas, mas também a forma como os governos planejam seus orçamentos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a tecnologia se tornando cada vez mais parte de tudo que a gente faz, qual será o próximo serviço que vai deixar de ser considerado um luxo para se tornar, oficialmente, uma necessidade essencial? Essa discussão, com certeza, está só começando.